Pessoal, boa noite, tudo bem? Novamente. Eu sou Laís do time de marketing da Danresa. Eu vou falar um pouquinho como que vai ser esse evento que foi preparado para vocês, né? A Danresa e a ForcePoint pensaram como unir dois universos, né? O universo da cibersegurança e o universo também dos vinhos. Então, a gente vai ter inicialmente, vou falar agora um pouquinho como que vai ser a programação desse evento, né? Temos a presença de Marcelo Dossi, Felipe Calali, da ForcePoint, que vai falar um pouco sobre a temática de hoje, né? Que é a abordagem da segurança centrada no ser humano. Depois teremos aí um breve intervalo, e aí no retorno teremos um momento especial da noite, que é o Wine Experience, com a participação da Regina, do Viajei no Vinho, que selecionou esse kit aí especial que vocês receberam, com vinhos, queijos, né, e frutas também. E também teremos a presença do Ivan Ribeiro, que é o sommelier, que vai fazer esse curso aí guiado para vocês. Antes de iniciar, eu vou falar um pouco sobre a Danresa, né? Nós somos uma empresa de segurança da informação, né? A Danresa já foi fundada há mais de 22 anos, conta atualmente com mais de 400 colaboradores diretos e indiretos, tem aí atuação na América Latina e também em todo o país. Contamos com duas unidades de negócios, que é Service Providers e Enterprise. Nossa equipe é altamente capacitada, né, pelos fabricantes e também por meio de treinamentos internos. O NOC 24/7 por 365, e um de nossos diferenciais são os projetos, né, como o Danresa Hands-On, Danresa Academy, Danresa Brainstorm Lab e mais recentemente o TI no Divã, que são eventos aí pensados no bem-estar, né, de inteligência emocional, enfim, que a gente trouxe aí no formato online. Durante o evento, vocês podem aproveitar, né, para interagir, né, tanto durante a palestra com ForcePoint, tanto durante o evento com sommelier, né, um momento lá da degustação dos vinhos. Então, aproveitem, né, esse evento foi preparado especialmente para vocês, cada detalhe foi pensado em vocês, então aproveitem essa noite aí super especial. Marcelo, você já pode compartilhar a sua tela com a gente. Bom, pessoal, o tema que a gente escolheu para trazer aqui é o tema que a ForcePoint vem falando aí desde quando ela foi criada, que é o Human Centric Cybersecurity. A ForcePoint, ela, para alguns de vocês, pode parecer um nome novo, porque a gente tem apenas 4 anos trabalhando com esse nome. A ForcePoint foi criada há 4 anos atrás por uma empresa americana chamada Raytheon, e por isso tem a alusão aí desse caça americano que está aí nessa tela. A Raytheon, para quem não conhece, é o maior fornecedor de artefatos bélicos para o governo americano, para o exército americano. Então, o míssil Tomahawk, partes e peças do Black Hawk, aquele helicóptero que ficou famoso por causa do já está na filme. pré-list, viu, pessoal? Se precisarem pedir mísseis, caças, a gente vai estar, inclusive, fornecendo também. O Vagninho dá uma dica boa sobre isso. Desculpa, não, Vagninho. Não, é verdade. Se vocês tiverem algum concorrente que vocês querem exterminar, só passa as coordenadas que a gente manda uma demonstração de Tomahawk lá. Muito bom. E há 4 anos atrás, então, essa empresa Raytheon, ela já tinha desenvolvido algumas soluções de cibersegurança, mas ela então quis investir numa empresa só para fazer isso, imaginando já que a próxima guerra ou a próxima grande disputa que vai existir não vai ser mais com mísseis que serão resolvidos, e sim com hackers e esse tipo de coisa. Então, ela criou essa empresa chamada ForcePoint, que apesar de ter esse nome e ser nova, ela foi fruto de algumas aquisições. Além dos produtos que ela já tinha desenvolvido, ela foi comprando outras empresas que aí, então, acrescentou outras soluções no portfólio. A mais conhecida delas, que todos vocês aí sim, com certeza conhecem, foi a WebSense.
A WebSense foi referência por muitos anos como a empresa de proxy. Antigamente se falava URL filtering apenas, né? E depois foi evoluindo para virou hoje o que é o proxy. A WebSense também trouxe para o portfólio da ForcePoint o DLP, que é hoje o nosso, né, eu diria que é o produto mais procurado pelos parceiros e pelos clientes, né? Então, a gente vai falar aí sou obrigado, né, a falar do portfólio da ForcePoint como um todo, e vocês vão ver que o DLP é uma das partes centrais aí da nossa oferta. Enfim, a ForcePoint pode ser uma empresa nova, mas com algumas aquisições, ela tem produtos maduros e que já estão no mercado há bastante tempo, tá bom? Falando um pouco de qual é a estratégia, o que é essa estratégia, qual é esse approach do human-centric, é uma coisa até uma pretensão muito grande. A estratégia é transformar a indústria da segurança centrada, utilizando análises comportamentais. Então, assim, por muitos anos, vocês, todos, né, todos vocês que estão aqui me ouvindo, foram testemunha de que existiam muitas compras, vocês compraram milhões e milhões de dólares em segurança da informação. E se eu fizer uma pergunta, que é uma pergunta retórica aqui para vocês, e que se vocês se sentem mais seguros ou proporcionalmente mais seguros com todo esse investimento, provavelmente a resposta vai ser não. E por que isso? Porque sempre a disputa entre a segurança da informação e os atacantes é sempre uma disputa de gato e rato. Está sempre um correndo atrás e cada hora se inventa uma nova brecha. Aí existem novas soluções que asseguram que aquela brecha não vai ser explorada. Enfim, é um círculo vicioso nesse caso, né? De disputa entre o que sai do mercado versus o que existe de solução para atingir. E aí, onde que está o ponto mais vulnerável de todas essas ofertas? A ForcePoint entende que é o ser humano. É o ser humano quem vai buscar as brechas do que você está fazendo, se coloca no seu DLP. É o ser humano que vai buscar, que tem suas credenciais roubadas. Então, será que se a gente não invertesse toda essa dinâmica e passasse a analisar o ser humano e não mais os resultados que isso provocam, será que a gente não poderia ter uma segurança melhor? É esse o nosso approach para o mercado. É isso que quer dizer o human-centric. Falando um pouco mais de ForcePoint, então, apesar de ser uma empresa nova, nós não somos, já falei aqui, né, nós não somos uma startup, já estamos com quase 3 mil funcionários, mais de 14.500 clientes, e um ponto os produtos são convergentes, são integrados, e eu acho que um ponto que vale a pena ressaltar, essa bolinha mais à esquerda aqui, é que as nossas soluções, elas são criadas e desenvolvidas para trabalhar em nuvem, primeira coisa, mas sem deixar de ser híbrida. Então, existe um dilema, né, no mercado, nas empresas novas que estão começando agora, que já começam em cloud. São poucas empresas ainda que estão nesse momento. A maioria ainda está migrando para cloud, mas tem um pedaço híbrido. E aí a gente se coloca como uma opção de oferta para os dois tipos de implementação. Tudo bem, gente? Estão dando um ok aí? Ok. Aqui a gente fala sobre, né, a famosa transformação digital e alguns exemplos que foram acelerados por muitos de vocês, inclusive, né? Nesse momento de pandemia, a gente foi obrigado a
fazer isso os 3 anos, os 3 próximos anos em 3 meses. Então, acho que vocês estão bem aí por dentro de quais são, do que essa transformação digital trouxe de possibilidades de violação de dados e de exfiltration. O que eu quero colocar aqui também é que, às vezes, né, a gente fala em e-mail cloud, em coisas em cloud, mas a gente tem que lembrar que existem, você trabalhando em casa, você tem uma impressora à sua disposição, você tem lá o seu WhatsApp web que você pode acessar ou não. Então, são coisas que a colaboração que foi criada agora, nesse momento de pandemia, foi exacerbada, foi jogada ao máximo, e a gente só chama atenção para os pontos de violação que possam ter acontecido e ter ficado de fora. Márcio, você queria falar alguma coisa? Bom, vocês estão... Não, só perguntou se a gente estava ouvindo, eu falei que sim. Tá bom. Bom, aqui é uma matriz que a gente, quando conversa com os nossos clientes, é até legal ver aí quais são o momento da transformação digital de que cada um está, porque tem exemplos, né, de iniciativas de TI e qual é o exemplo de tecnologia, de segurança que está associado a esse momento de transformação digital. Então, mais uma vez, aqui, nessa coluna que está central, tem lá o Office 365, que eu imagino que todos vocês aqui já estejam, sejam adeptos, tem outras soluções em nuvem, e nesse momento é um bom momento para se trabalhar e para se desenvolver segurança com o DLP, com o CASB, e é lógico, sem descuidar da parte de infraestrutura. Então, esse é o ponto que eu queria colocar. Muitos dos nossos parceiros e clientes nos procuram para trabalhar ou para implementar alguma solução de DLP, que está aqui nesse Information Centric. Mas, perfeito, esse é um trabalho que a gente tem para desenvolver. Mas será que o Next Generation Firewall, ou será que o seu proxy está adequado para ter um DLP? Porque muitas vezes implementar um DLP sem ter um WebGate, um proxy, ele vai deixar aí a sua oferta, o seu controle de DLP, né, sem sem visualização daquilo que tem na sua rede. E quanto mais você vai caminhando nesse nível de maturidade, mais coisas a gente pode discutir com vocês. Aqui são 3 exemplos de situações que aconteceram aí, comprometimento de acesso. Aqui embaixo estão as empresas, tá? Que vocês podem ver aí, são todas empresas conhecidas. Em cada um deles teve um tipo diferente de ataque. Então, nesse primeiro caso, foi um atacante externo. No caso do meio, um usuário interno que teve uma ação maliciosa. E o terceiro caso aqui, um funcionário que teve um vazamento acidental. Foi sem querer, por desconhecimento. Qual que é a semelhança desses 3 casos? Todos eles, essas pessoas tinham direito a estar fazendo aquilo, eles tinham acesso à sua rede, eles podiam estar fazendo aquilo que eles fizeram. Tá? Então, a nossa proposta de Human-Centric, ela passa por esse ponto. Será que esse aqui são as datas em que cada coisa aconteceu? E será que antes desses acontecimentos, antes dos ataques, será que essas pessoas não podiam ter o seu comportamento analisado para saber se ele ia poder chegar a esse ponto? No caso daqui da Capital One, por exemplo,
era uma pessoa que tinha 4 anos de empresa. Ou seja, já existia comportamento, já tinha uma análise do comportamento desse funcionário já de 4 anos. No caso da Tesla, também foi um caso interessante, que, assim, esse foi um ataque interno, né, malicioso. O usuário ele passou a tirar pedaços, né, fazer uploads de pedaços do código-fonte da Tesla, né? Vocês devem lembrar disso, foi em 2018, mas era o código do lado do controle que eles faziam, né? E aí ele começou a tirar de 300 em 300K, ou seja, era aquilo que o DLP permitia, né? Passou um tempo, ele tirou todo o código-fonte dessa tela. Então, isso aí passou pelo DLP. Se a Tesla tivesse uma análise comportamental, poderia ver que isso era um comportamento anômalo. Entendeu? Então, essa é a nossa abordagem. O Human-Centric nada mais é do que você ter uma visão 360 de todas as entidades da sua rede e aí analisar o comportamento delas. E quando eu falo entidade, também não são só usuários, também uma câmera IP. Uma câmera IP, ela é uma entidade da rede também. E muito mais fácil de você analisar o comportamento, porque ela o comportamento dela é sempre o mesmo, é sempre igual. Então, qualquer alteração que tem no comportamento de uma entidade câmera IP, ela pode transformar isso, então, num risco muito maior do que ele já tinha. E aí, completando, você tem a análise do comportamento dessas entidades. Você tem que ter, de alguma forma, como quantificar esse risco em real time. E também, em real time, você adaptar a proteção que você está fazendo desse risco que foi gerado. Ou seja, com esse acesso contínuo, a gente chega no que a gente chama de Human-Centric Cybersecurity. E como é que a gente chega lá? A gente dividiu o nosso portfólio em três grandes torres. O Dynamic User Protection, que são as soluções, e aí vocês vão ver aí um monte de siglazinha com as soluções que estão dentro desta torre. O Dynamic Data Protection, como eu já falei anteriormente, é onde estão os produtos que a gente é mais procurado, né? O DLP está aqui, o Email Security, o CASB. E o Dynamic Edge Protection. Edge Protection é a proteção de borda. Então, aqui está o nosso Firewall, o nosso Next Generation Firewall, SD-WAN, IPS, Next Generation IPS, e também o nosso Proxy. Ok? Aqui são alguns casos de uso de cada uma destas torres. Então, esse material vai ficar com vocês até para consulta. Tem outras informações que eu, obviamente, não vou tratar todas elas aqui hoje, mas são alguns casos de uso dessas soluções de Dynamic Data Protection, Dynamic User Protection e Dynamic Edge Protection. Ok? Colocando de uma forma assim mais lúdica, né, das nossas ofertas, a nossa proteção sempre vai estar voltada para usuários e dados, ok? Então, imaginando lá o Joey na casa dele, nós, usuários que estão trabalhando em casa, e imaginando que você tem que acessar aí as suas aplicações. Parte dela está em nuvem, parte dela pode estar em aplicações privadas, ou seja, lá dentro do seu data center. Então, a primeira coisa, e isso aqui as cores são importantes também, tá? Então, a primeira coisa que a gente recomenda para fazer a proteção de quem está trabalhando em casa é você ter as soluções de proteção de borda, onde está, obviamente, o Firewall, o CASB, e entre outras coisas. Depois disso, eu tenho que garantir que os dados que o Joe está trabalhando, está trafegando, tanto entrando
quanto ele saindo, eles estão protegidos. Então, entra aqui a parte do Dynamic Data Protection, que é esse número 2 aqui. E, por último, as soluções de User Protection é para garantir que o Joe, que está trabalhando lá, ele não se torne um cara mau. Se tornar um cara mau seria ter os dados corrompidos, ter perdido as senhas, esse tipo de coisa. Ok? Bom, e só para falar aí mais outros 2 pontos, para não deixar de falar, a gente tem todas essas ofertas, todos esses pilares como opções para serem compradas em formatos de grandes bundles ou grandes licenciamentos. Então, todas essas 3 torres podem ser compradas em formatos de bundle e tem até um único part number aqui que seria comprar todo o portfólio da ForcePoint, que é o ForcePoint Advantage. Tudo bem? Acho que até aqui a questão nem é transformar produtos em bundles, talvez seja uma coisa que outros também podem fazer, mas eu queria atentar vocês aqui para o Edge Protection, né? Esse bundle aqui, verdezinho mais claro. A gente, quando faz essas ofertas, elas são vendidas por usuário, tá? E imaginando, então, algum de vocês aqui que tenham 5.000 usuários, né? E vejam, nessa oferta aqui de Advantage, Edge Protection, a gente tem o Web Security, que é o nosso proxy, e-mail, até aí tudo bem, mas tem Firewall também. Então, ou seja, a gente vai licenciar o Firewall nesse formato aqui, não mais por caixa, throughput ou coisa assim, e sim por usuário. Então, numa necessidade hipotética desses 5.000 usuários existirem 5.000 firewalls, ele já é licenciado. Lógico aqui que a gente não está falando de caixa, a gente está falando do licenciamento. Caso necessário seja uma caixa, a gente tem também a opção de venda de caixa, que pode ser adicional. Mas isso sim é uma coisa diferente. Tá bom? E por último aqui, só para terminar, eu queria só que vocês abrissem aí, só para que eu consiga saber de vocês, quem conhece esse termo aqui, SASE, que está aqui escrito no cantinho direito. Por favor, interação, gente. Vocês já conheciam? Desconheço o Marcelo, não conhecia, não. Também desconheço. Novidade. Mais uma letra sendo apresentada agora. Mais uma letrinha para a gente conversar. Mais uma, né? É isso aí, gente. Esse termo Também. Pois não. E assim, é um termo super novo, ele foi desenvolvido, é um termo, tá? Foi o Gartner que desenvolveu essa teoria e aí trouxe essas 4 letrinhas aí para a gente debater. E o que é o SASE? Só complementando, Dossi, o SASE hoje para o mercado de segurança tem o mesmo conceito quando apareceu o Big Data, né? Então, hoje uma terminologia, complementando tudo que o Dossi disse, antigamente a segurança você fazia nos seus endpoints, no seu perímetro, né? Hoje o perímetro, onde que é o seu perímetro hoje, né? O perímetro é em casa, é no celular, já não tem mais perímetro, né? Então, todos os exemplos que o Dossi colocou ali foram baseados em um fator humano, né? Ou externo ou interno, mas geralmente é um fator humano. Aquele cliquezinho, né? Que o cara, não abre o e-mail, você ensina todo mundo, o cara vai lá e pimba, né? Isso. E assim vai. Isso em todos os níveis, né? Não é só um funcionário de baixo escalão, mas também diretores, todo mundo está sujeito a fazer acontecer, a cometer esse tipo de risco. Então, o Gartner, com esse novo momento, né, criou essa terminologia que o Dossi vai explicar aí para vocês.
Obrigado, Wagner. E é a primeira vez que eles lançaram esse termo foi o ano passado, então é algo bem recente. E a gente está ajudando a divulgar esse conceito, porque a gente se considera aí bem na frente dos nossos concorrentes nessa opção. Eu vi também que o Canali já entrou, né, Canali? Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Se você quiser complementar qualquer coisa, você também pode, tá? Não, manda bala aí, Doce. Até bom, quero ver se você está fazendo bem a apresentação. É bom para validar. Boa. Então, nada mais é o SaaS, gente, de que a integração, a convergência em cloud do que era segurança e do que é conectividade. Então, vocês vão ouvir também esse termo, não só de fabricantes de segurança, e sim também de conectividade, tá? Porque o conceito é esse. Bom, onde é a sua borda, que o Wagner colocou? A gente trabalhando de casa, o que eu tenho que colocar aqui? Um firewall aqui debaixo da minha mesa? Acho que o sonho de quem trabalha em casa e que precisa da segurança integrada, com acesso, é ter simplesmente, né, Canalha, um usuário e senha. Não é isso que você fala? Eu falo brincando, que eu tive um cliente que ele falou, cara, eu não quero ver caixa, eu não quero ver licença de software, eu quero um login e senha. É isso que eu quero. Eu quero um login e senha e ter acesso à minha nuvem de segurança. Então, o SaaS, ele se predispõe a isso, né? Você sair daquele monte de equipamentos empilhados num data center, num SOC, né? E transferir toda essa sua segurança para a nuvem, né? Conectou na nuvem, todos os dados e toda a navegação, todos os e-mails, etc., estão sendo protegidos, não importa onde o teu usuário esteja sentado, seja no escritório, na casa, no hotel, no cybercafé, em qualquer lugar. É isso aí. E o que a ForcePoint, como a gente desenvolveu o conceito SaaS? A gente separou o SaaS em 2 produtos, tá? Um produto é o acesso à internet, então, para ter acesso às aplicações SaaS, né? Acesso à internet pública, tudo que é acesso público ou em SaaS, a gente fez uma plataforma única que contempla esses produtos que vocês estão vendo aí na tela de vocês. O Web Security, que é o nosso proxy, a AMD é o nosso sandbox na nuvem, tá? RBI é a sigla para Remote Browser Isolation, ou seja, os casos onde você vai fazer a navegação, ela é classificada como um site ou uma página de risco, mas mesmo assim eu quero abrir, né? Então, o isolation é fazer com que o browser ele não receba mais aquele monte de código que tem por dentro dos browsers, né? Que podem ter ali algum man in the middle ou outro ataque qualquer. Essa navegação roda na nuvem e o que chega para o browser local é somente tela e teclado, entendeu? Além disso, o DLP para fazer toda a parte de controle de dados e o CASB. Lógico, nós estamos falando de proteção em nuvem, então o CASB se faz necessário. Ok, mas e o tráfego que um firewall poderia atuar, que são as aplicações privadas, lá no seu data center? Então, para isso, a gente tem um segundo produto chamado Private Access, que aí contempla, mais uma vez, essa gama de soluções, onde o começo, né, do filtro seria a parte de firewall. Então, a gente separou nessas 2 ofertas. O Cloud Security Gateway, que é o primeiro, ele já está disponível. A gente lançou essa solução em 30 de agosto. Tá? E o Private Access vai ser lançado agora em breve.
Quer complementar alguma coisa, Canali? Você gosta sim. de falar dessa parte. Não, volta o slide aí. Tem uma observação que eu gosto de fazer aí. O que é legal do Cloud Security Gateway, por exemplo, isso não quer dizer que a gente pegou o nosso proxy, pegou o nosso TLP, pegou o nosso CASB e integrou. Não é isso. Tá? O que a gente fez é um novo produto com uma única console e uma única regra para todos os usuários. Essa que é a grande vantagem do Cloud Security Gateway. Né? Então, não é que eu estou pegando meu proxy, meu DLP, meu CASB, continuo tendo 3 consoles, mas está lindo na nuvem. Não. É um produto único. Então, pensa você que você faz uma regra para o DLP, ele vai se aplicar ao CASB e ao web. Né? De uma vez só, uma única console. Essa é a grande vantagem do Cloud Security Gateway. E você pode complementar o Cloud Security Gateway com aplicações on-premise, que é o conceito híbrido, né? Que a gente fala. Né? Porque pouquíssimas empresas conseguem virar a chave e ficar 100% nuvem do dia para a noite. Né? Esse conceito SaaS que o Gartner lançou ano passado, a expectativa do Gartner é que as empresas lá para 2022, 2023, né, vão conseguir virar essa chave. Então, assim, é uma jornada. Da mesma forma que você está fazendo uma jornada de transformação digital, a segurança acompanha. Né? E o Private Access, mais do que Next Generation Firewall, Next Generation Firewall, Next Generation IPS e SD-WAN. Tudo numa única solução. Né? A gente fala que a VPN vai acabar. Né? Você vai conectar todos os seus usuários e seus escritórios remotos através de um serviço de SD-WAN. Né? E a gente tem casos de clientes que substituíram todo o MPLS que ele pagava para a operadora, mudou tudo para SD-WAN e o projeto foi pago entre 6 e 7 meses. Ou seja, entre 6 e 7 meses de mensalidade de MPLS, ele pagou todo o projeto de SD-WAN. E ele tem várias lojas no Brasil. Né? Então foi simples. Né? É difícil achar um ROI em segurança. Né? Eu investi em segurança, não fui atacado. Tá, mas qual que é o ROI? Não sei. Né? Nesse caso, o ROI é fácil. Né? Eu mudo para SD-WAN, mantenho o meu nível de segurança e meu custo cai drasticamente. Né? Então, o Private Access, ele complementa com o Cloud Security Gateway para o conceito SaaS que a gente seguiu a risca aí do Gartner. Se quiser mudar, pode ir. Essa parte que ele gosta, que eu gosto de falar, é o seguinte, é que no final de toda a apresentação, eu peço para ninguém acreditar no que eu falei. Agora eu vou pedir para ninguém acreditar no que o Dossi falou. Tá? Já foi um tempo que a gente conseguia vender para vocês só com PowerPoint. Né? A gente fazia o PPT bonito, vocês botavam um pedido. Não é mais assim, né? Infelizmente. Né? Era bom antigamente, não precisava fazer POC, não precisava fazer demo, né? O PPT era suficiente. Hoje não é mais. Então, eu convido vocês a testarem todas as soluções que a gente mostrou aqui. A gente tem possibilidade de mostrar todas as soluções, inclusive o Private Access, que na verdade já foi lançado nos Estados Unidos, a gente só está fazendo adaptações para a nossa parte brasileira da nuvem. Tá? A gente tem um data center no Brasil para suportar os nossos clientes no Brasil com acesso à nuvem, né? Além de vários POPs espalhados aqui. Nosso data center fica em São Paulo. Tá? Então, a gente consegue demonstrar todas as soluções, né? O usuário e senha que eu falei, simples, né? Uma única regra para todos os clientes, a gente consegue fazer. Né? Também convido vocês a visitarem o EBC, nosso Executive Briefing Center em Boston. Né? Infelizmente, não está dando para ir agora, né? Mas fica o convite, assim que liberarem as viagens, se Deus quiser, será em breve, essa pandemia vai acabar. E aí vocês podem visitar o EBC, a gente faz uma imersão na tecnologia, a gente consegue reuniões com os executivos, né? Até o CEO da empresa fica lá muitas vezes, né, ao longo do ano. Então, a gente consegue fazer uma interação e sem contar que Boston é uma cidade linda, dá para a gente curtir também, aproveitar para se divertir, interagir pessoalmente por lá. Tem várias fábricas de cerveja, tem vários restaurantes bons para tomar vinho, é um lugar extremamente legal. Convido vocês a participarem. Se não, enquanto não dá... Sem dúvida, a gente vai organizar isso, hein? Com essa turma aqui, hein? Por favor, já faz a lista aí. Faz o seguinte, primeiro que fechar o pedido, a gente... Põe aí. Legal. Já tem que vir com o pacotinho da vacina, né? A gente a vacina e vai. Gente, não, vacina ainda não tem, mas a gente dá o pacotinho, aquele teste chinês, né, no sangue. Beleza, não tem Covid, pode ir. Entendeu? Ô, Felipe. Mas a gente está com a versão virtual do EBC, né? Então, enquanto não tem a versão física, porque a gente não possa viajar, mas se vocês quiserem, a gente pode arranjar uma versão virtual, é um meio período de um dia, a gente consegue ter uma interação com os executivos também, mas de forma virtual, como a gente está fazendo aqui. Não precisa partir para o completo, né? A gente tem vários clientes, por exemplo, que estão fazendo uma decisão agora, por exemplo, do Web Gateway.
ele parou o processo de Web Gateway para fazer uma análise de quais fornecedores podem fornecer essa tecnologia para ele agora, que é o budget que ele tem para comprar o Web Gateway, mas que vão conseguir fazer evolução para o SaaS no futuro, né? Então, se você, por exemplo, eu quero começar só com DLP, não tem problema, a gente protege teu investimento, se você não tiver o orçamento para comprar tudo. Depois você só faz o upgrade, por exemplo, para o Cloud Security Gateway e anexa as outras tecnologias, mantendo a mesma plataforma que você já implementou. Depende, assim, as aplicações que você tem, né? Tipo, você pega o caso da Microsoft, ele é focado em Microsoft, né? Se você tem outras aplicações, já não atende a sua necessidade, né? Você vai precisar você vai ter um caso de Microsoft e um caso, por exemplo, para Salesforce, para qualquer outra aplicação que você tenha na sua rede, né? Apresentação resumida, e obviamente, né? O portfólio da ForcePoint é bastante extenso, mas o nosso time à disposição, né? Os AMs, o pessoal que vocês têm contato no dia a dia, interessou, queria saber um pouco mais aí sobre o DLP, sobre a solução de nuvem, né? O CASB, o SaaS. É só, né, bater um papo aí com os gerentes de contas, a gente já coloca um engenheiro nosso, coloca o time aí da ForcePoint, né, que estão sempre com a gente nas reuniões, e aí a gente vai fazer uma reunião deep com vocês, específica para o projeto de vocês, para a necessidade de cada um, entra um pouco mais detalhado na solução, POC, o que vocês precisarem, né. Então, fiquem à vontade aí depois, e a gente também entrar nos detalhes aí de cada um dos itens falados aí pelo time da ForcePoint.